Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince, vamos mergulhar na palavra de Deus e começar com um livro da Bíblia cujas páginas ainda estão grudadas na Bíblia de muita gente. É o livro de Levítico. Você não pode ter o pastor Vince ensinando e não o Antigo Testamento. Amém? Uma das coisas que eles dizem a respeito dos pregadores da graça é que não ensinam do Antigo. Bem, deixe-me falar isso. Eu ensino muito do Antigo. Eu gosto de trazer Jesus das sombras. Amém? Então vamos começar com o livro de Levítico. Está pronto? Olha aqui, Levítico capítulo 6. E por falar nisso, na verdade existem 5 ofertas no livro de Levítico. O capítulo 1 fala sobre a oferta queimada, capítulo 2, a oferta de cereais, capítulo 3, o sacrifício pacífico, capítulo 4, 5 e 6, a oferta pelo pecado e iniquidade. E aqui está a oferta pela iniquidade. O que fazer quando pecar? O que esperar quando fizer algo errado? Agora, pastor Prince, deixe-me dizer isso categoricamente. Pastor Joseph Prince, número do seu registro, blá, 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 blá. Sou veementemente contra o pecado. Certo? Mas só porque você prega contra o pecado não quer dizer que vai produzir santidade. Nós concordamos que Deus quer que o seu povo seja santo, um povo que conquista, um povo vitorioso, mais do que vencedores. Amém? Eu creio que a maioria dos pregadores, eu não deveria falar maioria porque muitos estão revolucionando. O que alguns pregadores diferem de mim é como chegar lá, a santidade está lá, a partir de aqui. Eles creem que é pela lei, eu creio que é pela graça. Amém? Então em Levítico capítulo 6, diz no versículo 4, se pois houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido o que achou. Ou seja, essa pessoa que pecou fez algo errado, seja roubando, ferindo ou prejudicando alguém, tomando algo que não era dele. Continuando, ou que jurou falsamente, por inteiro restituirá, e ainda isso acrescentará a 5ª parte. Diga, por inteiro restituirá. Diga, acrescentará a 5ª parte. A quem pertence lhe o dará. Certo? Vamos mudar de microfone e pegar o maior. Ok? Está melhor assim? Testando 1, 2, 3. Certo. Então essa pessoa fez algo errado, roubando e oprimindo, e a Bíblia diz que o que ele precisa fazer, no dia em que lhe trouxer o carneiro como oferta pela culpa, ele tem que restaurar aquilo que ele roubou por inteiro, seja uma vaca, ou uma galinha, ou qualquer coisa. Ele tem que restituir por inteiro, diga por inteiro, acrescentando a 5ª parte, ou 20%. Então por inteiro é 100%, e 20% mais é 120%. E dá para quem pertence no dia que trouxer a sua oferta pela culpa. Aquele que traz o carneiro como oferta pela culpa, por aquilo que ele fez de errado, seja roubar ou jurar falsamente, prometendo a um amigo ou alguém que faria alguma coisa e na verdade ele não fez, jurou falsamente, ele não deveria trazer somente o carneiro, mas deveria também trazer 120% de restituição por aquilo que ele fez de errado. Ou seja, se ele roubou daquela pessoa, ele tinha que trazer 120% mais. Se roubasse uma vaca, ele tinha que trazer o valor inteiro e 20% mais.
Agora ouça, antes de se preocupar. Isso não é para você. Deus colocou essa oferta pela culpa aqui, mas não é sobre você, é sobre Jesus. Porque Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele tomou o lugar daquele que feriu. Ele vai restaurar aquilo que ele não roubou. Tem uma passagem para isso. Obrigado por perguntar. O Salmo 69 nos fala, é um salmo messiânico e diz, aqueles que me odeiam sem causa. E lembre-se que essa passagem foi citada pelo Senhor na última ceia. Em João 15, Jesus disse isso, mas isso é, Jesus falando aqui, para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas voltando ao Salmo 69, só para mostrar a você que esse salmo é messiânico. Jesus está falando aqui. E olha a última frase. Por isso tenho, Jesus, de restituir o que não extorqui. Tenho de restituir o que não extorqui. Em outras palavras, nós somos os que feriram. Nós ferimos a glória de Deus. Não demos a Ele a sua glória e louvor, que só a Ele eram devidos. Nós somos os opressores. E não somente Deus foi a parte prejudicada, mas também fizemos o que era errado diante dos homens. Oprimimos os homens, mentimos a eles, roubamos deles, roubamos aquilo que pertencia a eles, até mesmo de forma emocional. O conforto, o bem-estar emocional das nossas crianças. Você diz, pastor, isso passou. Pastor Prince, eu queria voltar o relógio. Ouça, Jesus pode restituir aquilo que ele não extorquiu. Ou seja, na cruz, quando foi pendurado, o Senhor Jesus tomou o seu e o meu lugar. Nós somos os opressores. Ele tomou o lugar dos opressores. Ele se tornou responsável em restaurar. Deus fez assim para que ele se tornasse responsável a restaurar aquilo que ele não roubou. E é por isso que a Bíblia diz que haviam 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Ele estava no meio e o Pai sempre o coloca no meio. Quando ele tinha 12 anos, ele ensinava os doutores da lei no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, em seu. No Apocalipse, João ouviu uma voz dizendo, eis o leão da tribo de Judá. Ele virou e viu um cordeiro. O cordeiro é o leão. E no meio do trono, nu, ele viu um cordeiro como havendo sido morto. Sempre coloque Jesus no centro, no meio da sua vida. Porque sempre o Pai se assegura que nesses dias, porque cremos que somos a última geração, que o Filho esteja no meio da casa, no meio da família, no meio do casamento, e a ciência nos diz que não podemos ver além do átomo, como a luz repele a luz. Os opostos se atraem. E eles não podem dizer como o átomo se mantém unido. E a ciência não pode ir além disso. Bem, a força que mantém o átomo unido está em Colossenses 1. Nele subsistem todas as coisas. Se ele está na sua vida, você não vai sucumbir. Se está no seu casamento, o seu casamento vai ser um sucesso. E os seus relacionamentos vão sempre subsistir. Amém. O ladrão veio somente para roubar. Baseado na teologia de hoje, se você roubou algo, é melhor ir à pessoa e fazer a restituição. Mas e se a pessoa já morreu? Bem, você deve fazer algo. Jesus não falou isso para o ladrão que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse, eu farei isso. Mas antes, faça a restituição. Ele poderia dizer, eu gostaria de fazer isso, Senhor, mas eu estou preso. Não é para você. Essa passagem não é para você. Em Levítico, é para o Senhor Jesus. Se tornou a oferta pelo pecado e ele restituiu aquilo que ele não roubou. Voltando a Levítico, como ele restaura você? Como se você fosse o prejudicado. Ele tomou o seu lugar em pecado para que você tome o lugar dele em justiça. Ou seja, ele
se tornou responsável por restaurar os 120%. Para você. E até para Deus, porque Deus sempre tem a primeira porção. Para Deus, na cruz, Jesus restaurou a Deus o que não poderíamos. No seu lugar e da sua família, 120% mais de louvor, adoração, honra e glória de tudo que nós destituímos Deus. E da mesma forma para o homem, o Senhor Jesus restaurou a você tudo o que você perdeu, tudo o que foi roubado de você. Não importa se foram os anos perdidos. Até mesmo a Bíblia diz em Joel 2, eu restaurarei a você os anos consumidos pelo gafanhoto. Vai restaurar sua saúde. Mas escute, ouça, quando Deus restaura, não é nunca da mesma maneira como antes. Ele sempre restaura muito mais em qualidade e em quantidade. Sempre! Eu tenho que dizer algo agora, porque às vezes é quantidade ou qualidade, porque se perder um marido, ele não vai te dar 7 maridos, sabe? Mas vai te dar um marido que vale por 7. Amém? Quando abrir a camisa, 7 dobras. E o meu filho Justin, vocês ouviram há pouco na tela, ele me vale por 7. Wendy e eu perdemos um bebê alguns anos atrás. Wendy ficou arrasada. E as mulheres que experimentaram isso sabem. Ela ficou arrasada. Nós acreditamos em Deus e fizemos tudo o que nós sabíamos, mas perdemos o bebê. Na verdade, não perdemos o bebê. Como Davi, quando perdeu seu bebê, ele disse, ele não pode vir a mim, mas um dia eu irei a ele. Então tem um bebê no céu. E o fato é esse. Eu compreendi o princípio de restauração e pedi a Deus por isso. E Justin David Prince é a restauração. E olha, ele é tão esperto. Ele é lindo e amável. E sempre que olho para ele, vejo a restauração. Você já perdeu alguém? Já perdeu um relacionamento importante? Você já fez algo tolo? Jesus levou o seu lugar de tolice. E ele vai restaurar todos os anos que o gafanhoto consumiu. Quando Deus restaura, não é como o homem faz. Quando o homem restaura, uma cadeira, por exemplo, nunca fica melhor do que o original. Quando o homem restaura, nunca fica tão bom. Às vezes é até melhor comprar um produto novo. Pelo dinheiro pago. Mas quando Deus restaura, eu disse quando Deus restaura, é sempre melhor em qualidade e quantidade. E quando nós perdemos a nossa saúde e as coisas boas que Deus nos deu e perdemos relacionamentos e amizades, quando Deus restaura, Ele não vai te dar somente um lugar na família, vai te dar uma posição. Já vi isso acontecer. Em todos os lugares do mundo, quando Deus restaura, é maior em qualidade e quantidade. Perdeu sua saúde? Ei, vai ser restaurada. E você vai se tornar mais forte e melhor do que jamais foi. Amém? Êxodo 22. Temos um exemplo de restauração na lei. Ei, sabia que eu estou pregando a lei? Êxodo 22. Viu que estou pregando a lei? É assim que se prega da lei. Levítico 6 é a lei. E agora eu vou pregar dessa lei. Êxodo 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, alguém te roubou, você foi prejudicado, você é um fazendeiro e perdeu um boi. Deus disse que quando for restaurado, vai receber 5 bois. Posso ver este homem israelita dormindo na sua cama à noite. E vira para sua esposa e diz, depois que o ladrão foi pego em flagrante, e ele vai receber 5 bois, então ele vira para sua esposa e diz, sabe, Marta, eu estou tão feliz que aquele garoto roubou de nós. Porque a vaca Daisy estava ficando velha.
Eu estou até feliz que ele roubou a Daisy e a matou. Agora temos 5 novos bois. Você entende isso? Deus ceifou uma rica colheita dos campos da redenção, mais do que dos campos da criação. Na criação, a estrela da manhã cantou da sua glória criacional. Mas na redenção, não somente os anjos ficam em silêncio, mas os remidos do Senhor cantam uma nova canção. Angels never know the joy that's mine, 'cause the blood has never washed their sins away. Though they sing in heaven, there will come a time when silently they'll listen to me sing Amazing Grace. It's a song holy angels cannot sing. Amazing Grace, how sweet the sound. It's a song. Tá bom. Ok. Elvis estava por aqui. Escute. Porque você foi roubado naquela mesma área em que você foi roubado. Naquelas áreas que o pecado te prejudicou. Certo? Essas mesmas áreas vão experimentar uma restauração muito maior. Agora, se você é perfeito, isso não é para você. Está me ouvindo? De fato, quando você falhar, o diabo vai dizer, tudo acabou. Um pássaro com a asa quebrada nunca vai poder voar. Acabou, já era. Mas, se você conhece os princípios de restituição, da oferta pela culpa e o que Jesus fez na cruz, não somente seus pecados são perdoados, Jesus vai restaurar aquilo que ele não roubou. Agora, aquela mesma área onde você perdeu por causa do pecado, aquela mesma área vai experimentar 120% de restauração. Quero fazer uma pergunta. Você conhece a Bíblia? Nova York é o cinturão da Bíblia. Isso é profético. Restauração. A Bíblia diz que Davi teve muitos filhos porque tinha muitas esposas. E porco espinho, quer dizer, concubinas. Sabe quantos filhos Davi teve? 20. E esses foram filhos das esposas, porque a Bíblia não menciona os filhos das concubinas. Então ele teve muitos filhos. O rei Davi teve muitos filhos. E de todos os filhos que teve, quem Deus escolheu para se tornar rei em seu lugar? Quem foi a mamãe dele? Bate. Qual o nome dela? Bate. Com a que viu se banhando. Não devia ter olhado. Mas olhou. Mas eu não estou minimizando isso. Ok, pecado é pecado. Agora Davi foi um homem da antiga aliança. Alguns dizem que Deus o disciplinou. Não disciplinou, mas o puniu. Mas foi temperado. Estava sob a lei. Quando Abraão mentiu, ele não foi punido, porque ele não estava debaixo da lei. Abraão era justo pela fé. Eu e você hoje não podemos pensar que o que aconteceu com Davi vai acontecer conosco. Não estamos sob a lei. Estamos onde Abraão estava. Seus filhos não vão morrer por causa do seu pecado. Você está me ouvindo? Agora, a punição de Davi foi temperada com misericórdia, porque Davi sabia pedir por misericórdia. Amém? Suas esposas cometeram adultério, seu filho rebelou contra ele, foi terrível. Mas não vamos sofrer isso. Alguns dizem, sabe o que aconteceu com Davi? Vai acontecer com você.
Não, amigo. Você não está onde Davi estava. É por isso que Davi invejou toda uma geração. Em Romanos capítulo 4 ele diz: bendito aqueles cujos pecados são perdoados. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Não estava falando de si mesmo, mas foi um profeta e pôde ver eu e você. Ele viu um grupo de pessoas nesse estádio que Deus não vai atribuir pecado a eles. Eu disse, Deus não vai imputar pecado a eles. Quer dizer que eles não têm pecado? Como pode dizer isso, pastor Príncipe? Deus é um Deus santo. Tem que falar nesse tom, sabe? Deus é um Deus santo, meu amigo, ele é santo 3 vezes. E é precisamente porque Deus é santo que ele não vai imputar pecado. Por quê? Por falar nisso, não imputará pecado é um duplo negativo no original grego. Deus não vai, certamente não vai, imputar pecado ao seu povo. Por quê? Por causa da sua santidade. O que quer dizer isso, pastor? 2000 anos atrás, a santidade de Deus imputou os seus pecados e os meus pecados no corpo do seu filho. E Deus liberou sua santa ira e sua indignação justa e punição e todas as maldições da lei caíram sobre Jesus. Açoite sobre açoite, sobre açoite, sobre açoite, caíram sobre ele. E depois que Jesus esgotou todo o julgamento de Deus, ele disse, está consumado. Agora, a santidade de Deus, que puniu os nossos pecados no corpo de Jesus Cristo, não pode punir você pelos seus pecados, porque ele já puniu Jesus por eles. Isso não seria santidade. A justiça de Deus está agora do seu lado. E aquilo que as pessoas temiam no Antigo Testamento, porque era contra eles, agora está do nosso lado. Você está me ouvindo? Como na noite da Páscoa, quando o anjo da morte viu o sangue nos umbrais das portas e nas vergas, a cruz. E Deus disse, quando eu ver o sangue, ele não disse quando eu ver o seu bom nome, quando eu ver as credenciais da igreja, quando eu ver o seu título, reverendo, reverendíssimo, muito reverendo. Não disse isso. Ele disse, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. E agora a santidade de Deus protege essa família, porque houve morte. Eu disse, alguém morreu. E Deus está satisfeito. E ele protege essa família e diz, não entre aqui, anjo da morte. A sua santidade está agora do nosso lado, por causa do sangue. Perdemos o Evangelho. Perdemos o Evangelho. Às vezes falamos, bem, vou dizer isso. Saiba que o pecado vai te encontrar. Essa é a verdade do Evangelho. Todo pecado será punido. Amigo, essa é a verdade, mas não do Evangelho. A verdade do Evangelho é que todo pecado já foi punido. Mas no corpo de outro. E agora, a santidade de Deus, que atribuiu o nosso pecado a Jesus Cristo na cruz, a sua santidade não pode imputar pecado a você. Bem, pastor Príncipe, eu creio que isso só se refere a pessoas que são obedientes. Quer dizer a promessa, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui pecado, é só para quem é obediente? Amém. Bem, então me responda, se sou obediente, por que Deus ia atribuir pecado a mim primeiramente? Nova-iorquinos são inteligentes. Onde está a glória? Se Deus não atribui pecado a mim porque eu não pequei. Porque Deus vai imputar pecado a mim se eu não pequei? Mas, se eu tenho pecado, e Deus diz, não imputarei esse pecado a você. Não atribuirei esse pecado a ti. Olha a cruz, ali imputei o seu pecado. Assim, a glória é de Deus. Aleluia! Amém? Onde o pecado abundou, Romanos 5 diz, a graça superabundou. Olha Romanos 5 aqui, verso 20. Sobreveio, porém, a lei. Você não escuta isso no estudo bíblico quando faz essa pergunta. Por que Deus trouxe os 10 mandamentos? Vão dizer, para os homens conhecerem sua santidade. Amém. Para o homem viver certo. Amém. Mas de acordo com a Bíblia,
A lei, na verdade, veio para que o pecado abundasse. Para que o pecado aumentasse. Hã? Porque enquanto o pecado estiver no homem, é como uma vacina que você recebe. Você tem uma doença no seu corpo, mas não se manifesta, mas ainda tem a doença. Mas um certo tipo de vacina vai fazer aquela doença manifestar. Era algo que você sempre teve. O homem não sabia que tinha pecado, até ele tentar cumprir a lei. Então o pecado se manifestou ao vivo e a cores. Por isso Deus mandou a lei. O pastor Joseph Prince não falou isso, é a Bíblia. A lei veio para que a ofensa abundasse. Mas olha isso, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. No grego, onde o pecado abundou, é pleonazo. Superabundou a graça é huperperíceu. Em outra versão diz assim: onde o pecado aumentou, pleonazo, a graça huperperíceu. Huper é a palavra super. Superabundou. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Huperperíceo, no grego. A graça é como o sol. É um suprimento abundante. Quantos sabem quando Deus fez o sol, ele fez de um tamanho desproporcional? Cientistas nos falam que muito do calor e da luz do sol não atinge a Terra. Nós recebemos só uma parte deles. A maioria é perdida no espaço. É um tamanho desproporcional. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então qual é a área onde você caiu? Qual área que você perdeu? Prepare-se para a restauração naquela área. Eu queria ter ouvido isso quando mais jovem. Sabe? Quando eu era um adolescente, eu passei por uma fase muito difícil. Eu gaguejava muito e não podia nem formar uma frase. Eu fazia assim... E sabe, o professor, na minha escola, era um carrasco. Dava medo quando ele entrava na sala. Isso foi, como se chama? Segundo grau? É o que vocês chamam aqui. Lá temos o sistema britânico. Se chama escola secundária. E quando eu estava nessa escola, o professor falava: fique em pé agora, leia. Só para ter o prazer de me ver gaguejar na frente de toda a turma. E era no meio de garotos e meninas, e eu estava na idade que queria impressionar uma garota. Eu fazia assim, a chuva anual no Brasil. Ele começava a rir, todo mundo começava a rir. Mas quem é que está rindo agora? Na mesma área. Agora eu sei porque Deus me deu a boca grande. Na mesma área que o diabo quis me prejudicar. Na mesma área, onde? Na mesma área onde você errou o alvo, porque o pecado também é errar o alvo. Na mesma área onde foi prejudicado. E quando Deus restaura, uau! Como Ele faz que a minha voz viaje pelo ar e impacta muitas vidas. E você? Está triste com alguma área da sua vida? Bem, a graça é atraída pela fraqueza humana. A graça não se manifesta onde você é forte. A graça se manifesta onde você está fraco. Então, se você é muito tímido, não quer falar em público, adivinha. Mas não se preocupe, vai ter muito mais graça para isso. Quando Deus restaurar. Falaram que você era feio quando era novo? Se prepare. Olha o que aconteceu com meu amigo Matthew Crouch. Ele é quase bonito. A restauração está acontecendo. De todos os filhos de Davi, Deus escolheu aquela mulher com quem ele teve adultério. Não quer dizer que adultério é certo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que na área que ele caiu, de todas as mulheres, e havia mulheres virtuosas como Abigail, não o filho dela, mas o de Batseba, foi aquele que Deus escolheu. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Veja,
Escutem. É por causa de mensagens como esta. Paulo pregava assim. E alguns versículos depois, quando ele disse: onde o pecado abundou, superabundou a graça, capítulo 6, verso 1, ele teve essa acusação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Essa foi a acusação que os religiosos levantaram contra Paulo. Por quê? Porque ele pregou fortemente: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, como essa acusação não é levantada contra nós pregadores hoje? Porque não pregamos o mesmo evangelho que Paulo pregava. Se pregarmos o mesmo evangelho de Paulo, receberemos a mesma acusação que ele recebeu. E a resposta de Paulo a essa pergunta: é possível pecar mais para que a graça abunde? Não, Paulo não disse isso. É como se dissesse: vou quebrar o meu braço. Porque dizem, um osso quebrado depois de curado fica muito mais forte. Seu tolo! Quem faz isso? Certo? Mas, se você quebrar um osso, aqui é a boa notícia: a restauração maior está a caminho. Amém? Era assim que Paulo pregava, mas acusavam Paulo de dizer: pecando mais a graça abunda. E qual foi então a resposta de Paulo para essas acusações? Nós que já morremos para o pecado, morremos tempo passado, como viveremos nele? É impossível para um crente viver no pecado. Escute, eu não disse cometer pecado. Eu disse viver no pecado. Como alguém que morreu para o pecado pode viver no pecado? Se você é um crente, você pode pecar, mas não vive no pecado. Assim como quando você era um pecador, você não era tão mal, você fazia algumas coisas boas. Dava esmola aos pobres, tinha compaixão às vezes. Você era mal assim? Então, quando você era um pecador, você fazia umas certas viagens à justiça. Mas era sempre um pecador. Agora você é um crente, você é um justo e às vezes faz algumas viagens ao pecado. Mas está sempre vivendo em justiça. Essa é a sua identidade, é assim que Deus te vê. Deus vê você justo. Agora, o seu comportamento não é sempre justo e você precisa entender a diferença entre posição e comportamento. A sua posição, aos olhos de Deus, é sempre de justo. E de fato, Romanos 5 nos diz: pela obediência de um homem fomos feitos justos. Certo? Verso 19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Então não é minha obediência que me faz justo, mas foi a obediência de Jesus que me fez justo. E se eu creio assim, crer corretamente produz uma vida correta. Mas não é minha obediência. Você está me ouvindo, igreja? Agora, a minha posição aos olhos de Deus é como justo, porque eu sou justo pelo que Jesus fez. Deus não vai nunca te ver de outra maneira a não ser como justo. Em Cristo. Em Cristo você é justo. É uma verdade eterna, completa, divina e firme de como Deus te vê. Mas o seu comportamento, por outro lado, não é como a sua posição, porque ela é perfeita, mas o seu comportamento não é. A sua posição é permanente, é eterna, mas o seu comportamento oscila. Mas o seu comportamento não pode mudar sua posição. O seu comportamento pode tocar na sua glória, pode tocar o seu testemunho, sua habilidade de ser usado, a sua paz de coração, mas nunca vai mudar sua posição. Deus quer que meçamos o nosso comportamento de acordo com a nossa posição. Nunca meça a sua posição pelo seu comportamento. Nós precisamos entender como Deus vê as coisas. Deus não vê as coisas como naturais e temporárias. Deus não vê como o homem vê. Quando Deus falou a Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, espera um pouco, Deus. Antes de Isaac nascer, ele tinha Ismael. Então, como Deus falou para Abraão: toma o teu filho, teu único filho. Isaac não era o único filho, mas os olhos de Deus não reconhecem que é nascido da carne. Ele só reconhece aquilo que é nascido do Espírito. Você sabe que a sua posição é de nascido do Espírito? E é assim que Deus te vê, e é por isso que você fica confuso, porque você não espera ser abençoado, mas Ele te abençoa a si mesmo. Vamos lá, vamos falar a verdade nessa casa, vamos lá.
Vamos lá, você teve uma discussão com a sua esposa antes do culto hoje. E não esperava que a unção fluísse. Mas, meu Deus, como a unção fluiu mais do que nunca naquele dia. O dia que você jejua e ora por longas horas, flui como conta-gotas. Mas no dia daquela discussão, fluiu como um rio poderoso. Oh, aquele homem que está pregando no estádio, ele está falando que devemos brigar com as nossas esposas. Eu falei isso? Foi o que falei? Não coloque palavras na minha boca. Mas o que eu estou falando é isso. Não tem nada a ver com você. Ficamos confusos porque estamos confiando em nós mesmos. Ainda existe justiça própria. E o maior problema do mundo hoje é a justiça própria. As pessoas estão se matando tentando obter justiça com Deus. Querem matar você para estarem bem com Deus. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Conhecimento do bem e do mal. Me fala o que há errado com essa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o tipo da lei. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Não era chamada árvore do pecado? O homem comeu porque queria ser como Deus e, na verdade, ele já era como Deus. Justiça própria. Israel disse, em hebraico, eu vou falar em hebraico porque temos muitos judeus no Brooklyn, em Nova York. Em hebraico é Kol asher diber Adonai naaseh, que quer dizer tudo que Deus ordenar, nós faremos. Naaseh, nós faremos. Antes dos 10 mandamentos, o homem se exaltou e confiou na sua própria justiça e ele não tinha nenhuma. E é por isso que Deus deu os 10 mandamentos, para acabar com a sua própria justiça. A lei foi dada para esse propósito, mas esse mesmo propósito que a lei foi dada para acabar com a justiça própria, o homem está usando a lei para obtê-la de volta. E por isso, quanto mais tenta, mais falha. Ao vivo e a cores. Alguns de vocês nunca sentiram tentações assim depois que se tornaram cristãos e te ensinaram a lei. Porque, apesar da lei ser boa, porque a lei é santa, mas não pode fazer ninguém santo. A lei é justa, mas não faz ninguém justo. É como nesse auditório. Vamos dizer que você é o único neste lugar. Ninguém está aqui, só você. E todas as portas estão fechadas, mas uma porta tem um aviso: não olhe atrás dessa porta. É segredo. Declarado pelo presidente mesmo. E você é a única pessoa nesse auditório. Existe alguma coisa errada com aquele aviso? Não. Não tem nada errado com o aviso. O aviso é bom, o aviso é santo. A nossa carne precisa de um aviso para mexer com ela. Precisamos da lei para mexer com ela. Pecado, através do mandamento, se manifestou excessivamente, disse Paulo. Ei, América, em vez de ficar lutando para colocar os 10 mandamentos de volta nas escolas, vamos lutar para colocar o Evangelho João 3,16 de volta nas escolas públicas. Dar aos nossos jovens a lei é como colocar lenha na fogueira. Dê a eles o Evangelho. Coloca gravado em ouro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que os jovens precisam ouvir. É incrível como nós perdemos o Evangelho. E dizem, sabe, Joseph Prince? Ele prega a mensagem da graça. Não existe esse tipo de coisa, mensagem da graça. Mas sim o Evangelho da graça. Eu sou como o rei Josias, aquele rei de apenas 18 anos de idade, rei Josias, e durante seu reinado ele foi justo, e eles encontraram o livro da lei do Senhor, que estava perdido. Estou apenas encontrando o Evangelho na poeira e estou limpando.
E parece estranho para muitos de vocês, mas deixe-me falar, é o mesmo evangelho. Paulo chama de evangelho da graça em Atos 20 por falar nisso. Alguns dizem, bem, devemos pregar todo o conselho de Deus. Devemos pregar todo o conselho de Deus. Sabe de onde sai essa referência? Atos 20. Paulo, na sua despedida, falando aos líderes dos Efésios, disse isso. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém, pastor Prince, é o que devemos fazer, não só a graça. Escute, amigo, 5 versos antes disso, ou 3 versos antes, Paulo disse, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Todo o conselho, ele está falando aos líderes da igreja. E muitos deles eram judeus convertidos, você sabe disso? Na igreja primitiva, muitos eram judeus prosélitos. Foram convertidos do judaísmo, muitos eram judeus. Na igreja primitiva, Paulo estava falando a eles, não pregue somente sobre o Antigo Testamento, não pregue somente a respeito da lei, escutem. Preguem todo o conselho de Deus. 3 versos antes disso, o contexto nos diz que todo conselho é pregar a graça de Deus. 5 versos depois ele fala sobre todo o conselho. Ele diz, agora vos encomendo a Deus, Paulo disse. Vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, que é poderoso para vos edificar. Qual é todo o conselho de Deus? É pregar a graça, não só ficar no Antigo Testamento. Você ainda está comigo? É incrível, até falando do Espírito Santo, por exemplo, dizemos, o Espírito Santo é tão sensível que se mascar chiclete durante o culto, ele vai embora. Quando Jesus pregava às margens do mar na Galileia, bebês choravam, vendedores vendendo, pessoas possessas gritando, os discípulos exalando um mau cheiro. E a unção fluía. E como? Mas nós temos... Alguém está mascando o chiclete. Não dá mais para pregar assim. Sabe o que a Bíblia diz? O Espírito Santo vai habitar em você para sempre. Sabe quanto tempo é para sempre? Para sempre. Eu quero te contar uma linda história. Quando Deus falou isso para mim, tocou meu coração. Demorei alguns dias para me recuperar. Eu li a visão de Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. Ele profetizou depois que Israel foi para o cativeiro dos babilônios. E por muitas vezes Jeremias e Ezequiel profetizavam para Israel. Não participem da idolatria. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi aquele que vos libertou. Mas trocaram de Deus. E sabe de algo? Ezequiel teve uma visão. A glória Shekinah de Deus, a presença do Espírito Santo, saindo do templo. E você pode voltar para casa e ler Ezequiel 10 e 11. Ele teve uma visão. Mas primeiro, ele viu a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, sobre o templo, sobre o Santo dos Santos, na entrada do templo. E bem devagar, saindo do templo, como se não quisesse sair dali. Deixe-me mostrar o monte do templo. Agora temos a cúpula da rocha, onde o templo de Salomão estava. Então, Ezequiel teve uma visão, e a glória Shekinah de Deus estava sobre o templo, estava como não querendo sair. E bem devagar, saiu de cima do templo para o portão leste, que agora está selado, e ficou ali como que dizendo, eu preciso sair. E então, de onde essa foto foi tirada, através de alguém da equipe, estávamos no Monte das Oliveiras, do lado oposto. E então, Ezequiel viu, bem devagar, a glória Shekinah de Deus. Foi para o Monte das Oliveiras, e mais uma vez como não querendo sair. Flutuando, pairando, como dizendo, posso ficar aqui? E finalmente, desapareceu. Foi assim que o Espírito Santo saiu no Antigo Testamento. Mas hoje, ele habita em nós.
para sempre. Escute, não aplaudo agora, vai tomar meu tempo, escute. Quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, ele veio como um vento forte, impetuoso. É como se dissesse, eu estava esperando, correndo, igreja, correndo, para encher os discípulos. Nós invertemos tudo. Invertemos tudo. Precisamos realizar reuniões e vigílias e ficar orando para que o Espírito Santo venha a noite toda, como se ele relutasse. E os nossos filhos ficam perguntando por que Deus reluta tanto. Minha Bíblia diz o oposto. Quando foi o tempo dele sair no Antigo Testamento, ele não queria sair. Davi orou, não retire de mim o teu espírito. No Antigo Testamento ele vinha e ele saía. Mas no Novo Testamento ele não sai. Ele habita em nós para sempre. Mas mesmo no Antigo Testamento, quando ele saiu, mas não queria. Mas quando ele veio correndo. Nós perdemos o Evangelho, igreja. Pastores e líderes, redescubram o Evangelho. Fico feliz porque você mencionou isso, amém. Porque o Espírito Santo vai convencer do pecado. Não precisa ser convencido do pecado, sabe quando peca. Sua mãe te fala, sua esposa te fala, O Espírito Santo nos convence da justiça. Que blasfêmia, como pode dizer isso? Quando peca, você peca. Escute, isso é o que Jesus disse. Quando o Espírito Santo vier, João 16, olha aqui. E isso aconteceu no cenáculo, depois da última ceia. Digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, pastor Prince? Foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele convence o mundo do pecado. Amém? E do juízo. Amém. Me alegro muito porque Jesus não parou aí. Jesus foi para o próximo verso porque ele conhecia essas pessoas que falariam isso no futuro. Ele sabia que pessoas religiosas iam distorcer suas palavras. Mas me alegro tanto que ele fez esse comentário. Próximo verso. Do pecado, porque eles não creem em mim. Só existe um pecado, do qual o Espírito Santo nos convence. E todos nós, crentes, já fomos convencidos desse pecado e por isso confiamos em Cristo. Ele convence o mundo de só um pecado. Todas as coisas que eles fazem agora, ele não vai convencê-los desses pecados. Ele convence o mundo do pecado, singular. Porque eles, terceira pessoa, do plural. Eles, não você, crente. Ele está falando aos crentes dizendo, ele vai convencer o mundo do pecado. Porque eles, terceira pessoa. Pronome da terceira pessoa. Terceira pessoa. Certo? Próximo verso. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e vós, está falando aos discípulos, ele vos convence da justiça. Segunda pessoa agora, vós não me vereis mais. Porque quando Jesus estava com eles, e João ficava olhando para uma garota por muito tempo, e via Jesus olhando para ele, e Jesus olhava para ele e sorria, ele sabia que estava tudo bem. Certo? Ele sabia que tudo estava bem entre ele e Jesus. Eu irei para o meu Pai e não me vereis mais. E o Espírito Santo vai convencer você de que você ainda é justo. Não olha para mim, está na Bíblia. Foi o que Jesus disse. E perceba que você não é eles. Não está falando do mundo. Ele não convence o mundo da justiça, ele convence o mundo de um pecado, de não crer nele. Mas para o crente, ele convence você da justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo. Não me vereis mais. Segunda pessoa. Qual foi a última vez que você ouviu essa pregação? Quando você falha. E aquela voz lá dentro fala a você. Você ainda é a justiça de Deus. Venha até mim com ousadia. Eu ouvirei sua oração. Eu ainda te abençoarei. Quando foi a última vez que você ouviu essa mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo?
Você ouve, sabe? As coisas estavam indo de mal a pior. E o Espírito Santo me convenceu que eu fiz isso errado, que eu fiz aquilo errado. E eu confessei todos os meus pecados. E então, de repente, me senti melhor. Assim também um viciado se sentiria bem. Isso não funciona. Deixe-me falar isso. Já ouviu alguém dizer, eu estava tão para baixo, deprimido, então, de repente, o Espírito Santo me fez lembrar. Você ainda é a justiça de Deus. E isso funciona. Ouça, isso está no meu livro. Não Destinados a Reinar, meu último livro. Revolução da Graça. É um bom livro, por sinal. O que eu te ensinei hoje à noite é desse livro. Certo, restauração e muito mais. Quase todo capítulo tem um testemunho de algumas pessoas que estão aplicando essas verdades. Quase todo capítulo. E aqui está um. Glória a Deus, eu fui liberto de vício de drogas, que lutei durante toda a minha vida adulta. Nos últimos 2 anos eu tenho escutado o pastor Prince pregar pela televisão e podcast. Pelo que tenho aprendido através das suas mensagens, posso dizer em boa voz, eu sou a justiça de Deus em Cristo, durante mesmo os momentos que eu ainda estava nas drogas. Durante aqueles momentos, parece uma coisa ridícula de dizer durante a prática do pecado, mas ainda teve um tremendo impacto no meu comportamento. Quando confessava repetidamente, eu sou a justiça de Deus em Cristo, o desejo de usar drogas se tornou menor e menor, até que ele foi embora, completamente. Hoje, não tenho mais esse problema. Escutem pastores e líderes que se levantam contra aqueles que pregam a graça, dizendo que nós permitimos tudo. Nós nunca pregamos isso. Os que eu conheço nunca pregam isso. Olha aqui o resultado. E você que se levanta contra a graça, onde estão seus testemunhos? E te mostro os meus. Desde que eu me livrei da graça na minha vida, maravilhas têm acontecido comigo. Nunca. Hoje, escutem pastores e líderes, eu não luto mais contra o vício. Glória a Deus. Pastor Prince me ajudou a descobrir a minha identidade em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso me faz viver como justo. Agora me alimento da palavra e oro no Espírito muito mais. Obrigado por me ensinar isso, Pastor Prince. Aleluia, igreja! Bem, Pastor Prince, e a santidade? Se você crê que a justiça de Deus é em Cristo, deixe o Espírito Santo te convencer, escuta as pregações mais e mais sobre esse assunto. Justiça é a raiz, santidade é o fruto. Não se preocupe com santidade, você vai ser santo por acidente. Quase por acidente. Amém? Bem, Pastor Prince, temos que pregar sobre a ira de Jesus. Jesus se irou e você não prega sobre a ira. Me mostre a passagem onde Jesus estava irado. Bem, quando ele derrubou as mesas dos cambistas, diz na Bíblia que ele estava irado? Eu acho que sim, você acha? Você acha que ele estava irado, mas ele pode ter feito sem ter ficado irado. Ele era um homem de poder e autoridade. Era a casa do seu pai, e ele derrubou, e eu creio que ele estava irado. Mas a Bíblia não diz que ele estava irado. Só fala do que aconteceu, sem mencionar que ele estava irado. Mas há um lugar nos evangelhos que diz que ele ficou irado. O Espírito Santo quis assim. Um lugar somente nos evangelhos que diz que ele ficou irado. Gostaria de ver? Marcos 3. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o, os fariseus, se curaria. Isso é loucura, isso é loucura. Eles não estavam observando para ver se ele poderia curar. Eles o observavam porque sabiam que ele cura. Eles queriam ver se ele curaria no sábado. Que loucura! E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, eu amo Jesus. Ele é tão legal. Ele sabia o que pensavam e disse, levanta-te. Eu vou te curar agora mesmo na frente de todos eles. Eu amo isso. Toma isso. Qualquer semelhança com os fariseus é pura coincidência. Jesus disse ao homem, levanta-te. Ele se levantou. Agora veja isso, próximo verso.
e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. Olhou para os que estavam à sua volta, irado, profundamente entristecido por causa dos seus corações. Disse ao homem: estenda a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram, se alegraram, porque um deles foi curado. Olha, justiça própria é terrível. Um deles da sinagoga foi curado. Agora tem mais um diácono que pode cumprimentar com a mão que foi curada. Mas eles saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Este é o único lugar que o Espírito Santo quis mencionar que Jesus ficou irado e também ficou entristecido. O que o irava antes, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Com que fica irado? Falta de graça. Com que se entristece? Falta de graça. Na igreja. Antes era sinagoga. O que o fazia irado naquela época, ainda o faz irado hoje. O que o entristecia antes, ainda o entristece. Bem, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Pastor Prince já leu isso? Sim, eu já li. Você já leu o verso anterior? Bem. Como assim? Bem, no português, não se começa uma frase com i, porque i é uma conjunção. Olha o que Efésios 4 diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Não se começa uma frase com i. Quer dizer que temos que ler o verso anterior, então. O que diz no verso anterior? O que entristece o Espírito Santo? não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Em outras palavras, se você olha para alguém e pensa que essa pessoa é feia, você então diz: sabe, eu vejo a glória de Deus em você. As suas palavras estão trazendo um favor imerecido, graça. Você chega em casa, seu marido está bebendo e não quer ir para a igreja, não quer saber de Deus, não quer ler meu livro. Você olha para ele e diz: tudo bem, homem de Deus. Bem, eu não vou falar uma coisa dessa, Pastor Prince. Isso é um sacrilégio? Uma blasfêmia? Como pode sugerir isso? Bem, sabe, meu marido não merece. Suas palavras devem dar graça. O que é graça? Favor imerecido. De graça. Sempre pensamos que esse verso fala sobre palavrões e coisas vulgares. Eu sou contra palavrões e coisas vulgares, mas não é isso que o verso diz. O verso diz que se suas palavras não dão graça, isso entristece o Espírito Santo. Mas, da mesma forma, se as suas palavras dão graça, adivinhe, o Espírito Santo, podemos até senti-lo pulando de alegria. E nesta noite você pode senti-lo dizendo: amém. Veja, amigo, muitas vezes quando as pessoas me ouvem pregar, não estão recebendo uma nova revelação. Não estão. Eu serei o primeiro a ficar com medo se você receber uma nova revelação. Mas é assim. Muitas vezes você não entende, sua mente pensa que é novo, mas seu coração diz: eu sabia que esse era o Deus que eu estava buscando. Eu sabia disto. Eu sentia aqui. Minha mente pensava que era novo, meu coração diz: não é novo. É o antigo evangelho. Amém. A verdade prevalece. Então aprendemos o que o entristece. E me lembro que, anos atrás, alguma pessoa me disse: uma senhora veio à nossa célula, ao nosso grupo. Temos pequenos grupos chamados células em Singapura. E no momento que ela entrou, foi como se uma corrente fria entrasse naquele lugar. Ela tinha tanta maquiagem no rosto e senti que o Espírito Santo em mim ficou triste. Não, o Espírito Santo não ficou triste. Você só ficou com ciúme, sua coisa feia. Desculpa, minhas palavras não estão dando graça. Filhinha preciosa de Deus, só está com ciúme.
está com ciúme porque ela é mais bonita. Bem, pastor Prince, você acha que uma mulher devia usar tanta maquiagem? Eu acho legal que um galpão velho seja pintado. Ajuda. Bem, quanta maquiagem você acha que uma mulher deve usar? Isso depende do seu rosto. Ei, precisa de maquiagem? Então coloca, mulher. O Espírito Santo não se entristece com isso. Bem, eu não uso maquiagem. Bem, você pode não usar maquiagem, mas você tem um coque tão grande que quando você pisca, balança. E você tem uma língua tão comprida que pode se assentar na sala e lamber uma colher na cozinha. Esse é o único lugar, pastores, e eu desafio vocês a procurarem, não há outro lugar. Nós pensamos que ele estava irado, e creio que ele estava quando derrubou a mesa dos cambistas, mas o Espírito de Deus não diz que ele estava irado. Só aqui você encontra que ele se ira com a falta de graça. Sabe que, no começo deste ano, eu estava em Israel, e eu estava pregando entre as ruínas, para a televisão pregando, entre as ruínas de Corazim, uma das cidades onde Jesus pregou. A Bíblia diz que Jesus pregou nas sinagogas da Galileia. E Corazim foi um dos lugares onde ele pregou. Pregou em Corazim e Cafarnaum. Cafarnaum é chamada a cidade de Jesus. Ele cresceu em Nazaré. Ele é chamado Jesus de Nazaré, a cidade onde cresceu. Mas Cafarnaum, no mar da Galileia, ainda você pode visitar. Cafarnaum. Agora, eu estava pregando no começo deste ano. Estava pregando entre as ruínas de Corazim. Eu estava falando sobre os ais de Jesus. Acreditem, eu prego sobre Levítico. Este pregador da graça fala sobre Levítico e também sobre os ais. Os ais de Jesus. Sabe o que é? 7 ais. Ai e não aí. Aí. Ele pronunciou ais em algumas cidades. Eu pregava sobre os ais. E, de repente, eu vim a Cafarnaum. E ele pronunciou um ai sobre Cafarnaum, por terem rejeitado a ele, quando ele fez tantas coisas no meio deles. Ele disse isso. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado ao céu. A cidade de Cafarnaum viu milagres como nenhuma outra. Ele estava lá. E foi ali que eles viram a filha de Jairo ser ressuscitada. Eles viram também o servo do centurião ser curado. Uma mulher veio por trás e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Tudo isso aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum foi abençoada, favorecida, por ter a presença do Filho de Deus no meio deles, curando, restaurando, salvando, levantando, encorajando, ressuscitando dos mortos. E disse, serás elevado ao céu, mas acabaram rejeitando a ele. Até o inferno descerás. Ele disse, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, espero que escute isso. Se os milagres que foram operados em ti, Cafarnaum, fossem operados em Sodoma, teria ela permanecido até hoje. Eu compreendo os problemas morais de hoje na América atualmente, eu entendo. Escute o que eu quero dizer. Quando li o que Jesus está dizendo, recebi uma revelação e disse, para, dá um tempo. Tive que dar uma volta, porque foi muita revelação para mim. Se eu ler o que Jesus está dizendo, que o pecado de o terem rejeitado a graça foi um maior pecado do que os pecados de Sodoma. Porque estes milagres, e a palavra milagres em grego é dunamis, porque os milagres poderosos que foram feitos em vosso meio, Cafarnaum, fosse feito em Sodoma, ela teria permanecido. Quer dizer que Sodoma teria se arrependido. Não somente isso, mas você percebeu que o Senhor está nos dando a chave para alcançarmos essas pessoas preciosas? Qual é a chave? Os milagres poderosos. Não só pregação, mas também milagres. Devemos ir a eles e dizer, não estamos aqui para julgar nem para pregar para você. Só quero te perguntar, tem um pedido de oração? Eu sirvo
Há um Deus poderoso que ouve orações e responde às nossas súplicas. Você tem algum pedido? Eu posso te contar muitas histórias de como Deus ama operar no meio do seu povo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso foi de graça. Foi de graça. Foi uma nova revelação. Bem, pastor Prince, o que você acha da América? A América está sob juízo. Deixe-me falar algo sobre a América. A América já enviou muito mais missionários do que qualquer outra nação. E Deus não é injusto para esquecer sua obra e seu trabalho de amor. E quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, Deus queria que houvesse intercessão, Deus queria que eles recebessem oração, que alguém se levantasse e clamasse por eles. E Deus encontrou um homem, seu nome era Abraão. E Abraão disse para Deus, Deus, se o Senhor encontrar 50 justos em Sodoma, o Senhor irá destruí-la? Deus disse, por 50 eu não destruirei. E por 40 não destruirei. E por 30 não destruirei. Até chegar a 10. Deus, se encontrar 10 justos, destruirás a cidade. Deus disse, se houverem 10 justos, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Escute, não me diga que não existem 10 justos na América. Algo está errado quando terroristas assistem o nosso programa e eles ouvem pregadores dizendo, Deus está julgando a América. E eles dizem, é o que eu estou tentando dizer. E ele está me usando. Estamos do mesmo lado. Bem, pastor, como explicar os acontecimentos? Consequências de más ações. Más ações têm consequências. Até a terra geme por causa das más ações. A terra sofre, toda a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Até Jesus, quando leu na sua cidade, Nazaré, pediram para ele ler o rolo de Isaías, e eu estou terminando, estou na última parte. Ele leu o livro de Isaías. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. E chegou a essa parte, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, ele fechou o livro. Espera um pouco. Se você vai até Isaías 61, onde temos essa passagem, ali diz, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até erudito do grego diz, o ano onde o seu favor é abundante em extremo. E, no original, em Isaías, onde Jesus estava referindo, diz pregar o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Logo depois do ano aceitável do Senhor tem uma vírgula. Em Isaías diz o dia da vingança, mas Jesus fechou o livro. Ele não veio para a vingança. E esse ano aceitável do Senhor, onde o seu favor está abundando em extremo, tem durado 2000 anos. Porque Deus não quer que ninguém pereça. E, meu amigo, virá o dia da vingança, mas não chegou ainda. E onde Jesus, pastores e líderes, onde Jesus fechou o livro, devemos também fechar. E eu não estou dizendo que não haverá o dia da vingança. Esse dia vai chegar quando ele julgar a terra. E vai haver um rei que vai reinar na terra. E este rei, cuja bondade não tem medida, e de uma humildade maravilhosa. Ele é totalmente amável. E o cetro que ele tem na sua mão é um cetro de justiça. Não haverá sofrimento, nem haverá mais hospitais, quando ele reinar. Quando ele vier, julgará a terra, e voltaremos com ele. Escute, igreja, você é daqueles que creem no arrebatamento? Sim, eu creio, amém. Não se engane quanto a isso, o arrebatamento é real. Você pode procurar no YouTube e eu tenho uma mensagem inteira sobre isso. Haverá o dia da vingança. Mas ele veio a pregoar o ano aceitável. Quantos sabem que um ano é maior do que um dia?
É como a Bíblia diz para o povo de Deus: aquele que ama a vida verá bons dias. Plural. Falando do dia mau, que possais resistir o dia mau. Bons dias. Dia mau. Amo isso. O seu dia mau é curto. Os bons dias à sua frente são abundantes. Bem, pastor Prince, e sobre Davi eu te falei. Davi estava debaixo da antiga aliança, não da graça. Mas ele sabia muito sobre a graça. Foi um homem incrível. Ele conhecia sobre a graça de Deus além do seu tempo. Ele clamava pela graça de Deus. Mas estava sob a lei. Você não pode se comparar a Davi. Se quer se comparar a alguém, compare-se com Abraão. Porque nós somos a semente de Abraão e estamos debaixo da mesma graça que Abraão estava, justos pela fé. Deus alguma vez puniu Abraão? Não. E de fato é até muito difícil encontrar Deus repreendendo Abraão. Houve correção, há correção na graça sim, mas não vai te corrigir com doenças, com acidentes. De fato hoje, a correção está acontecendo. Sabe o que é arrepender? Metanoia em grego, mudança de mente. Quando a palavra é pregada, a mente das pessoas muda. Converta-se a Deus, Paulo disse. Mude sua mente para com Deus. Ele não está contra você, ele está do seu lado. Prepare-se, igreja. Restauração bem maior está vindo para você. Quero orar por você agora mesmo, para que Deus te restaure tudo o que foi roubado e tudo que foi tirado. Tudo aquilo que o diabo tirou de você. Tudo aquilo que você perdeu. Deus quer te dar uma restauração muito maior, 120% mais. Amém? E depois que você pecar e o diabo falar com você, espere, coisas ruins vão acontecer. Você deve se ajoelhar e dizer: Pai, eu trago Jesus a ti como minha oferta pelo pecado. E te agradeço porque Jesus restaurou aquilo que não extorquiu. Pai, te agradeço porque Jesus é minha oferta pelo pecado. Porque Ele é minha oferta pelo pecado, nada de ruim vai acontecer com minha família. Eu recebo agora 120% mais de saúde e proteção para minha família. Eu recebo tudo isso. E o diabo diz: por causa disso, você vai ficar doente? Eu vou colocar em você um câncer e você vai morrer antes do tempo. E você diz: Pai, em nome de Jesus, eu rejeito porque eu falhei. Eu coloco Jesus como a minha oferta pelo pecado. E eu creio que Ele vai restaurar aquilo que Ele não extorquiu. E eu recebo agora mesmo 120% de saúde e cura. Que perspectiva diferente. Agora isso se torna seu direito legal. Você tem direito porque Jesus morreu por aqueles que pecaram. É chamado oferta pelo pecado. Se você nunca pecou, isso não é para você. Mas se já pecou, se prepare. 120%. Muito mais de restauração virá a você. Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Agora, igreja, dê a Ele glória. Vamos lá. Me dê mais um minuto do seu tempo. Só mais um minuto. Ouça. Isso vai te abençoar. Preste atenção. Anos atrás, o Senhor me mostrou o que aconteceu com Jesus na cruz, quando o juízo de Deus caiu sobre Ele, quando Ele se tornou a nossa oferta pelo pecado, de transgressão. E tinha saído aquele filme, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E muitos saíram do cinema culpando os judeus, culpando os romanos, mas não se culpando. Eles não entenderam por que Jesus morreu na cruz. E quando Deus me mostrou o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu na cruz, eu desejei muito representar aquilo numa animação. Queria que todos vissem. Eu conversei com a minha equipe e eles tentaram produzir aquilo muitas e muitas vezes, mas eu sempre mandava de volta. Até que um dia vieram e eles mostraram para mim algo parecido com o que eu vi. Não exatamente, mas fiquei satisfeito. Eu quero te dar essa bênção de experimentar o que aconteceu no Espírito. Naquele dia quando o Filho de Deus foi pendurado por você e eu.
God, my God, why have you forsaken me? Finished! To your hands, I commit my spirit. Amém. Você foi amado. Sabe, amigo, a única vez que Jesus chamou seu Pai de meu Deus nos evangelhos foi na cruz. Foi a única vez. Ele sempre chamava Deus de Pai. A única vez foi na cruz, quando tomou seu lugar e o meu, e clamou: meu Deus, por que me desamparaste? E ele clamou publicamente para que todos soubessem que ele se tornou oferta pelo pecado. Para que eu e você pudéssemos dizer: meu Pai, por que tens me abençoado tanto? Amém? Amigo, eu não sei como você entrou aqui hoje à noite, mas eu quero orar por restauração no final desse culto. Foi maravilhoso, igreja. Amém. E quero orar por você para restauração. Mas antes disso, se você veio aqui e nunca colocou sua fé em Jesus Cristo, ouça, creia que ele morreu naquela cruz, em seu lugar, como oferta pelo pecado. E a santidade e justiça de Deus estão satisfeitas. E Deus planejou isso. Deus foi quem enviou o seu Filho. Deus te amou de tal maneira. E eu gosto dessa palavra, de intensidade. Ele não só amou, ele te amou de tal maneira. Ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E amigo, todas as questões sobre o pecado foram resolvidas lá na cruz. O sangue de Jesus cumpriu totalmente todos os requisitos de Deus sobre você e sua família. Você pode descansar e confiar em Cristo. Torne-se um filho de Deus hoje à noite. Amém. Faça essa oração comigo. Você diz: pastor Príncipe, me ajuda a orar. E vou te ajudar agora mesmo. Diga: Pai Celestial, eu creio que tu me amaste e que enviaste Cristo para morrer pelos meus pecados. Ele foi punido por mim e morreu no meu lugar. Te agradeço e o ressuscitaste dentre os mortos. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Estou completamente perdoado de todos os meus pecados, passado, presente e futuro. Eu sou abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus, amém. Se fez essa oração, você agora é filho de Deus. Você é uma nova criatura, está agora sob a graça, e Deus vê você eternamente justo em Cristo. Amém, glória a Deus. E todos agora fiquem em pé, para que terminemos com a oração de restauração. Quantos aqui já pecaram? Essa oração não é para todos, é só para aqueles que pecaram.
E então Jesus vai ser a sua oferta pelo pecado. A oração da restauração é só para quem tem Jesus como oferta pelo pecado. Há alguma área na sua vida em que você perdeu alguém ou algo? Com Deus, não está tudo perdido. Se perdeu um filho, você pode crer em Deus para que te dê um filho que vale como 7. Aconteceu comigo. Amém? Vai acontecer com você. Perdeu um cônjuge, um que vale 7 virá você. Perdeu a saúde em algumas áreas do seu corpo, Deus vai restaurar a saúde naquela área. Não só restaurar, escute, 120% mais do que você tinha antes. Levante suas mãos aos céus. Pai Celestial, nós te agradecemos agora mesmo porque Jesus é a nossa oferta pelo pecado. Não há limitações no tempo para ti, ó Pai. Tu podes voltar no passado e ver o que o teu filho conquistou para todos aqueles que estão agora escutando a minha voz. E agora mesmo, ó Pai, quando eles buscam em ti a restauração nas áreas que tu sabes de perdas na sua vida, onde eles foram defraudados, onde eles perderam muitos anos e muito tempo, desperdício de tempo. Pai Celestial, nada está perdido contigo. Deus Pai, tu és aquele que pode restaurar, não só restaurar, mas restaurar muito mais, muito mais, muito mais. Então agora mesmo, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão ouvindo a minha voz, todos que estão assistindo, agora mesmo, em casa, onde estiverem, que a restauração venha até eles, Pai. 120% mais, maior em qualidade e maior em quantidade. Em nome de Jesus. Agora agradeça a Deus. Agradeça a Deus, está chegando, amém? Agradeça a Deus. E quando receber a restauração, por favor, me comunique. Escreva ao ministério, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos. Quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e te livre durante essa semana de todos os perigos, até os seus amados. Que o Senhor te guarde e a sua família de todo o mal e do terror, de toda infecção, de toda doença e enfermidade, de todo perigo, de toda tragédia, dos dias maus. Que o Senhor te guarde, te guie e livre você e sua família de todo o mal. Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre ti, seja gracioso para contigo e que você possa se encontrar no lugar certo, na hora certa durante essa semana e desfrute do favor imerecido de Deus. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e a sua família e conceda a ti e aos seus amados sua shalom, paz e bem-estar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai com Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.